Olá pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Dicas Quentes CPA. O tema de hoje é FGC, Fundo Garantidor de Crédito. No início desse ano, fomos surpreendidos aí nos noticiários que o Conselho Monetário Nacional autorizou uma alteração no Fundo Garantidor de Crédito. Foi criado um teto de R$1 milhão. E muita gente ficou confusa se essa mudança era para o bem ou era para o mal. Então vamos explicar essa mudança. Para quem vai fazer a prova da CPA, não precisa se preocupar, porque pelas regras da Anbima, alterações na legislação, nas regras, elas só serão aplicadas a partir de 6 meses. Então, até meados deste ano, podem ficar tranquilos que isso não vai ser objeto da prova. Vai valer as regras do ano passado. Porém, é bom que você saiba para que você possa conversar com seus clientes, uma vez que você será um profissional certificado, qualificado, que deverá então estar apto a conversar com seus clientes. Gostaria de pedir que vocês continuem compartilhando, continuem comentando. Se gostando das dicas, deixe um like aqui pra gente e compartilhe nas suas redes sociais. Isso é muito importante porque o nosso canal começa a ganhar pujança, começa dentro do algoritmo do YouTube, a ter maior visibilidade. Esperamos que vocês estejam gostando dessa série que estamos fazendo. Então, o FGC ele foi criado em novembro de 95 com a finalidade de acalmar os mercados em momentos de crise. O que acontecia nos mercados era que quando um banco tinha problema, ele acabava contaminando o resto do sistema e isso trazia um nervosismo muito grande. Então, o Conselho Monetário Nacional aprovou e delegou para que o Banco Central então, criasse essa entidade. E ela foi criada como uma sociedade civil sem fins lucrativos, uma entidade, hoje é uma autarquia, que está sob a gestão do Banco Central. Mas ele é alimentado pelos próprios bancos. Então, toda vez que você faz uma aplicação que tem a cobertura do FGC, uma parcela é destinada a esse fundo. De fato, o FGC é como se fosse um seguro bancário para proteger o sistema financeiro de turbulências como uma outra entidade tiver problema. Mas como funciona este seguro? O FGC, como sendo um seguro bancário, ele é destinado apenas aos produtos financeiros dos bancos, das instituições financeiras. Então, a regra dele garante uma proteção até 250 mil por CPF, por conglomerado financeiro. Então, se você tem uma conta conjunta, é só o CPF do titular que estará com esse limite. Na verdade, não é 250 mil por cada um dos participantes, é só do titular. Por instituição também, se você estiver numa instituição diferente, mas do mesmo conglomerado, é a mesma coisa, só vale o teto de 250 mil. Por CPF, por instituição financeira, por conglomerado. Porém, ele só cobre produtos bancários. Então, ele cobre depósito à vista, ele cobre depósito em caderneta de poupança, aplicações de CDB e RDB, depósitos destinados a pagamentos de serviços, como aposentadorias. Então, esses recursos estarão protegidos. E também letras de câmbio, letras hipotecárias, LCIs e LCAs estão cobertos pelo FGC. Okay? É importante que você tenha esse discernimento. Agora, uma curiosidade, muita gente fala, poxa, eu estou aplicando os meus recursos aqui no Tesouro Direto, o Tesouro Direto não tem FGC? Não tem FGC. Apliquei num fundo, uns títulos públicos, não tem FGC. Apliquei em bolsa, não tem FGC.
Apliquei em debêntures, não tem FGC. COI, não tem FGC. Somente produtos ligados à tesouraria dos bancos. Fundo de investimento, fundo multimercado, fundos imobiliários, não tem FGC. Somente produtos da tesouraria. Mas por que títulos públicos não tem FGC? Porque o FGC, ele cobre o risco de crédito que nós falamos na nossa dica anterior. O governo federal, o Tesouro Nacional, ele tem um risco soberano, ele não precisa de FGC. Se o governo tiver problema, todas as outras entidades também terão, então não faz muito sentido. Então, títulos públicos federais não tem FGC. Bolsa de valores também não tem FGC, porque não é um produto de tesouraria de banco. Debêntures, a mesma coisa, são empresas, ações são empresas. Então, por isso que não tem. Tudo está relacionado ao risco de crédito. O FGC para proteger o risco de crédito. É importante que você tenha isso bem claro na sua memória, ok? No seu dia a dia. O FGC, então, é uma coisa importante que você tem que se atentar, principalmente se você for investir em bancos menores. Quando a gente fala bancos menores, não significa bancos ruins. Significa bancos que têm um patrimônio menor que os grandes bancos. Quando você vai fazer uma aplicação num banco grande, tipo Itaú, Santander, Banco do Brasil, não precisa se preocupar com o FGC, porque essas instituições elas são muito robustas. Agora, quando você vai fazer uma aplicação num banco de menor porte, aí é importante que você preste muita atenção nesse limite de 250 mil, porque aí sim faz a diferença. Eu vou aproveitar esse vídeo para passar o conceito aqui de investimento. Vocês já perceberam que alguns bancos menores, para captar recursos, eles oferecem uma taxa melhor que a dos bancos grandes. Então vamos pegar um exemplo aqui de um CDB. Se você for aplicar no CDB do Itaú ou do Banco do Brasil, você vai encontrar taxas de 0,8, 0,9 do CDI. Agora, quando você vai num banco menor, tem banco que está oferecendo 110, 120% do CDI. Por que esses bancos estão oferecendo essas taxas atrativas? Você que prestou atenção nas dicas todas já captou. Porque o risco de crédito desses bancos menores são maiores. Eles têm mais dificuldade de conseguir recursos, de captar recursos junto aos seus pares. Então, para conseguir atrair os recursos, ele oferece uma taxa maior. Mas você que está indo atrás dessa taxa maior, precisa ficar atento ao FGC. Se o produto que você está contratando é coberto pelo FGC e se o seu investimento está dentro dos limites definidos. Porque o que exceder o limite do FGC, você não está coberto. Então, cuidado com esses bancos oferecendo taxas atrativas. Toda vez que um banco oferece uma taxa atrativa, é porque ele está com dificuldades para conseguir dinheiro. E por que ele está com dificuldade? Porque o risco de crédito dele está maior do que os demais. Quem tem risco de crédito normal, capta dinheiro normalmente. Por isso os bancos grandes não oferecem taxas iguais aos bancos menores. É aquele conceito do risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Para que você concorde em investir dinheiro no banco menor, é preciso que ele te ofereça uma taxa mais atrativa, né? O investidor aceita tomar mais risco desde que o prêmio por esse risco seja maior. Voltando agora àquela alteração que comentamos aqui logo no início do vídeo, essa alteração do teto de R$1 milhão, onde a gente comentou, isso é bom ou é ruim? De fato, isso é uma limitação que está sendo colocada no FGC. Até o ano passado, você poderia investir quanto você quisesse em instituições diferentes. Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que você tivesse R$2 milhões. Você poderia dividir esses R$2 milhões em 8 pedaços de 250 mil e aplicar em 8
instruções diferentes, que você estaria coberto pelo FGC. O que o governo fez foi limitar o teto do FGC em R$1 milhão. Então, ainda nesse exemplo, se você aplicar os seus 2 milhões em 8 entidades, ele só cobrirá 4. E na sequência, né? Você teve problema com uma, você teve problema com outra, na quarta que teve problema, a quinta já não terá. E ele também colocou uma carência. Se você utilizar o FGC, do 250 mil de uma instituição, você só voltará a ter esse recurso depois de 4 anos. Então, se você iniciou suas aplicações com R$2 milhões, 4 delas estavam protegidas. Aí uma você usou, o seu teto agora é de 750 mil, não é mais 1 milhão. Só voltará a ter 1 milhão depois de 4 anos. Então o governo colocou uma restrição que está valendo a partir desse ano. Então quem tinha aplicações até 2017 não tem problema, está coberto mesmo que sejam 10 instituições. Mas para os novos investimentos passa a valer então essa regra do limite do FGC em R$1 milhão. Mas continua valendo a regra, é 250 mil por CPF, por instituição ou conglomerado financeiro. Tudo bem? Gostaram dessa dica? Então, o FGC está ligado ao risco de crédito, porque ele protege as tesourarias dos bancos. Para o próximo vídeo, nós vamos falar sobre rentabilidade. Já falamos de risco, já falamos de renda fixa, já falamos de FGC, agora vamos tratar de rentabilidade.